Eu olhei e disse assim, agarrei-me o bloco de notas, salteatura, riscar, não como. Ai! Bem-vindos de novo ao Setting the Pace, um domingo especial, porque finalmente temos aqui o Luís Almeida, este convidado que desde 2019 manda a fugir. Eu queria o convidar, nunca tivemos a oportunidade, foi um convidado que demorou muito tempo, mas olha, se demorares aqui como demoras na cama, a tua mulher é a segunda pessoa mais feliz do mundo. Essa performance parece ser interessante. Não, mas epá, a minha vida, né? Esta vida pessoal, já com filhos e não sei o quê, às vezes fica, não é que seja desculpa, estamos cá hoje, mas né? Eu compreendo, então, pai a full time, atleta às vezes, DJ, tropa, tudo. 2 ou 3 trabalhos ainda à mistura. Agente de call center, a vender coisinhas às geradas. Isto é tudo, é uma multifunções que estamos a dizer. É canivete suíço, africano, pronto. Sim. Olha, mas ainda bem que estás aqui, vamos falar um bocadinho de tudo, não é? Vamos começar pelo início. Tu vens de uma família de atletismo, não é? O teu pai foi um grande campeão de salto em comprimento, primeiro medalhado português numa competição internacional. Tu até acho que tens tua medalha, não é? Mesmo não está comigo, até não vou passar essa mensagem. Mas tu forneces alguém da tua família, do teu clã? Não, também está numa federação, já está algures na exposição, ou coisa assim, também recebi exposição do centenário. Foi para o centenário, fizeram uma exposição no norte, ou isto, aquilo, sei que andaram aí a fazer algumas exposições, e explicaram-me que a medalha estava a acompanhar essas exposições. Mas dizer que é uma medalha é um bocado mentira, que tudo é era da altura, na altura era mais ou menos assim que... Algo simbólico, não é? Que eles homenageavam uns aos outros. E pronto, mas é o que é, mas está por aí algures, Deus queira que bem entregue, porque a minha família já me perguntou também pela medalha. Pá, eu acho que não é por aí, mas... É uma conversa, um tema que eu ia desenvolver com eles só para saber... Mas é verdade que o teu irmão mais velho é o único que não esteve ligado ao atletismo? É. É porque o meu irmão mais velho é meu irmão só de parte de mãe. Apesar de nunca ter parecido, nem transparecido, porque o meu pai nessa situação sempre o tratou como filho. Lembro-me perfeitamente quando nós tínhamos as semanadas, as mesadas. Era sempre para 5, nunca era para 4. O meu pai nessa parte nunca fez distinções. E para nós sempre foi... Irmão. Para nós é sempre. Para nós foi sempre. Ele é sangue do meu sangue. O Nelson, que é o mais velho, quando chegou cá, quando veio para Portugal, já tinha outras coisas em mente. Já tinha passado aqui, por exemplo, a mesma fase. Viveu convosco? Sim, sempre viveu connosco. Sempre, mas eu vi fotos dele e ele realmente... Não é parecido contigo e com o João, vocês são iguais. Yeah. Ele não. Pronto, é aquela tal situação por ser de outro pai. Mas, por exemplo, já a filha dele tem uma de parecenças com o resto da família. Há muitas parecenças da filha dele com o resto da família. Ele é capaz de ter puxado um bocadinho mais ao pai. Exato. E não tem aquelas parecenças que nós, o resto dos irmãos, temos. Mas para nós está sempre no coração. E o atletismo, a presença do atletismo? Foi logo, o meu pai foi atleta? Não, muito pelo contrário. Não sabia? Não sabíamos, não fazíamos ideia. E eu já vou chegar a essa parte de quem é que me abriu os olhos para essa situação. Porque aquilo é onde nós vivíamos ali em Odivelas. Era perto do Odivelas Futebol Clube e do Ajax, que eram duas equipas que tinham muitas crianças e muitos adultos a fazer atletismo de estrada. Foi onde a gente começou. E um dos percursos eu vou arriscar dizer... nesta altura é difícil a gente dizer veteranos ou isto, porque
nos anos 80, 90, pá, uma pessoa de 20 e pouco, 30 anos já tinha um ar pesado, já, um gajo barbudo, coisa, aquele nosso... Nós vemos as fotos. Tu vês, né? Pá, por isso eu também não te sei dizer se na altura eram séniores ou veteranos, mas para mim eu via-os como cotas. Então aquilo eles tinham um percurso que por sua vez passava na minha rua. Então estávamos ali e coisa, aí eram as cotas da corrida, bora. Eles passavam e eu e a minha irmã, a Joana, punhamos atrás deles. Então nós fazíamos sempre aquele quilómetro com eles e não sei o quê. Chegava àquela hora, tchau senhores! E a gente, pomba. Pá, houve uma vez um deles parou e disse, pá, que idade é que tu tens? Eu disse, pá, tenho 5 anos. 5 anos, vocês fazem 1 quilómetro ao nosso pedal e tens 5 anos. Eu disse, pá, não sei, a gente corre atrás de vocês. Pá, tenho que falar com os vossos pais. E logo, ei, para, tu não faças isso, estás-me a pôr em problemas. E eu não fazia ideia que o meu pai tinha feito atletismo, então nós brincávamos às corridas e naquela época até fomos, eu e a minha irmã competimos como passarinhos, na altura era passarinhos que chamavam. Eu perguntava, pá, qual é que é o percurso? Pá, estás a voltar aquele prédio e voltas? Só dizia, isto é na brasa. Então, lá fomos nós, pumba. Então, aquele primeiro ano a gente ganhava tudo, não havia prova que eu ou a minha irmã não ganhássemos. Mas só depois tinhas este problema. Outra vez, naquela altura, quais é que eram os prémios? Não há aquelas medalhinhas. Mas era logo um medalhão. Dão-te um medalhão e depois um pacote de skip de 1 kg, umas sandes e um brinquedo. Pá, as sandes, um gajo embrulha, está feito. O brinquedo, metes ali na mala, coisa, passando 2 ou 3 dias já ninguém repara que é novo porque já está misturado com os outros. E a gente começou, pá, e o homem, o que é que a gente faz isto? Eu não posso chegar em casa e dizer que comprei porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar isto? Alguém me deu. A minha mãe, se me dissesse alguém me deu, ela dizia, anda lá levar, mostra lá quem é que deu, que ela estava sempre, Pá, e a gente ficou ainda essa época, tivemos uma época só de estrada, que aquilo acho que se fizermos 100 provas ganhamos 99 ou 98, eu e a minha irmã. E eles depois começaram a insistir mais e disseram, pá, até porque nós temos aqui um plano para vocês, que inicialmente estamos aqui nesta fase das corridas de estrada, mas o nosso plano é depois meter-vos na pista. Eu assim, pista? Não sei o que é que eles estão a fazer, meu. Para ir pista, um gajo falava-me em corridas, pista para mim era Fórmula 1, mas os gajos vão pôr a fazer o quê? O que é que se passa aqui? Não tínhamos mesmo qualquer tipo de conhecimento nem contacto com uma pista de atletismo. Mas não havia fotos? Não, pá, isto tem a outra parte da história que é assim, era a vida pessoal do meu pai e da minha mãe, pá, não acho que seja relevante para o tema que nós estamos aqui a falar, mas o meu pai não vivia junto com a minha mãe por outros motivos pessoais. Pá, toda a gente peca, toda a gente erra. Com o teu pai ou... Não, nós vivíamos todos com a minha mãe. Ok. Mesmo Nelson? Sim. Porque, para quem não sabe, a minha mãe era angolana, veio de Angola e conheceu o meu pai lá. O meu pai é alemão, fugiu da guerra. Tinham aqui uma tia ou uma tia-avó qualquer. Quando o meu pai estava na Alemanha, estava lá a arrebentar a guerra. E vieram para aqui, para essa casa da tia. Para o meu pai ser português, tinha que fazer tropa obrigatória. Tropa obrigatória só para tu veres como é que a vida é. Ele sai da guerra, faz os 18 anos, está ali aquela altura de 70 e tal, e manda-lhe para Angola. E mete-se noutra. Mas pronto, a ironia do destino tem isso. Foi para lá, foi onde conheceu a minha mãe, ainda representante do exército, né? Depois, quando tiveram que voltar, ele depois, por autorrecriação, comprou o bilhete dele, tinha prometido à minha mãe que voltaria. Calculo eu que tenham sido assim aquelas promessas de amor, isso lá eles sabem o que é que falaram. E então, o meu pai realmente voltou. Mas tens de nessa acreditar condição. Nessa história de amor. Sim, claro que acredito. Não, eu e os meus 4 irmãos, nesta relação a 2, somos o fruto dessa história de amor. Eu acredito que isso tenha sido assim, só estava a dizer que os motivos pelos quais eles não viviam juntos, eu é que acho que não acrescenta nada, porque são outros campos. Apenas o meu pai teve uma limitação, não da parte dele, da vontade dele, foi limitado pela família, de viver com a minha mãe, por outros motivos, cada um na sua cabeça, onde saber se fazem sentido ou não. E então era aquela coisa,
O meu pai vinha ter connosco sexta à noite e passava o fim de semana connosco. Tinha que ser sempre ele a vir, nós não podíamos ter contacto com o resto da família. Então era sempre que chegava aquela sexta-feira, a gente já sabia, o meu pai devia estar a chegar e não sei o quê. Então se calhar também passa muito por aí, se calhar nós, para beneficiar de algumas coisas, outras coisas passávamos ao lado. Era involuntário, não era que eu dissesse, não é que eu com aquela altura, né? Assim, 6 anos não fazia uma gestão do meu tempo, tipo, pá, não vou abordar estes assuntos com o meu pai porque eu quero é mesmo estar no colo dele e brincar com ele. Anos acho que nem queremos saber. Acho que mesmo nós, qualquer um dos irmãos, não tínhamos bem a percepção das coisas que estavam a acontecer na altura e como estavam a acontecer. Para nós era normal. Aquela situação, o meu pai vir sexta-feira, pá, por motivos fossem quais fossem, para nós era... Tínhamos dito, eu tenho de trabalhar durante a semana e... também não... É assim, em família africana não vale a pena levantar muita questão porque cada um tem o seu patamar e coisas, e quando as pessoas acham que não têm que responder, eu se fizesse uma pergunta dessa, mas mãe, quem és tu para estar a perguntar isso sobre o teu pai? É logo ali a rédea muito curta, está a ver? Isso depende das famílias. Eu uma vez disse assim à minha mãe, eu não quero ir, tinha 15 anos, mas tu com 15 anos, tu não tens que querer. É isso mesmo, Porquê? Na minha família sempre foi muito assim, mãe, o que é o almoço? O que é o almoço? O almoço é o que eu te meter na mesa. E acabou isso, tu sabes, nem vale a pena prolongares a conversa. Já recebeste a tua resposta, não valia a pena teres entrado nesse campo, mas já que foste, tiveste a resposta. E pronto, para também não fugir ao tema principal, era um bocadinho assim, havia sempre algumas regras mais rígidas dentro de casa que nos fizeram acreditar que se chegássemos a casa com aquela coisa do olha mãe, faço atletismo, a resposta podia ser muito perto daquilo que a gente estava a falar. Olha, tu pegas tu e o teu atletismo, ou entras tu ou entra o atletismo, era... E pronto, depois isso já somos nós a especular dentro da nossa cabeça de crianças, a gente ficava naquela do... Com medo. Epá. Então achas que era mais isso? Havia ali medo? Epá, não é questão que fosse medo, mas era... Nós não tínhamos essa abertura toda, estás a ver? Para abordar... Porque não é normal também, né? Não é normal uma criança de 5 anos chegar a casa e dizer assim, olha, eu pratico atletismo. Pá, vão-te olhar de lá e dizer, mas pratica atletismo da parte de quem? Quem é que assinou o quê? Pá. Mas eu trago o homem para casa. Olha, se estás a rir, mas já vai chegar essa questão. Depois lá, alguns dos responsáveis do clube disseram assim, pá, olha, nós não vamos mesmo deixar passar, porque vocês têm uma qualidade que não é muito normal, nós não podemos deixar passar, eu vou com vocês a casa e eu falo com a vossa mãe. Eu olhar para o gajo e assim, vais mesmo correr esse risco. Ele, pá, tem de ser, por coisa, não se preocupem. Pá, também fez-nos ali aquela lavagem, não se preocupem, que a gente trata tudo. Pá, aquilo parecia tão... profissional. Tão profissional, aquela coisa toda, aquele discurso todo bonitinho, coisa assim. Estamos safos, está aí o gajo. Mas vais à frente, foi logo. Vocês vão à frente. Não vai ser isto contado assim, parece que estamos a ir por uma casa assombrada. Não, vocês vão à frente, se acontecer alguma coisa, a gente... E realmente foi assim. Eles quando chegaram lá para abordar a minha mãe, disse, é com os vossos filhos, eles já competiram, assim, coisas que ele disse, pá, já competiram e têm ganho umas provas, só vejo a minha mãe, olha, já sei com aquela cara de com quem tens, tem mentira no meio. E eu logo assim por trás, tipo naquele, mãe, se não fosse, a gente não ganhasse, eles não estavam aqui, deixar a cena rolar. Porque a gente nunca soube qual é que seria a mesma reação da minha mãe. Seria uma reação boa, seria uma reação má. Pá, e naqueles tempos, conjugando tudo aquilo que na altura, estamos a falar do final dos anos 90, 80, estamos a falar de 89, 90. Tinha o João um aninho ainda, estás a ver? Era tudo ali muito... Tinha que ser tudo com muita calma. E então, pá, depois o tal diálogo, a tal conversa, acabou por até ser... produtiva. A minha mãe quis depositar um bocadinho de confiança em nós e nós tínhamos alguns homens guardados. E então, pá, mãe, já que estás a depositar um bocadinho de confiança, pá, olha, isto era um dos prémios que a gente ganhava. Tu não avisaste logo porquê, meu? Pá, isto é muito bom, pá. Ou na altura para lavar a mão, né? Lá embaixo, ao pé da arrecadação, vamos buscar isso, né? Pá, e acabou por ser uma aceitação que depois, a posterior, também houve essa conversa e o meu pai ficou a par da situação toda
O meu pai nunca se descoseu um único centímetro, dizer, porque eu já fui atleta e coisa. Ele deixou que Mas tudo o que eu fosse estava a natural. perguntar era se a tua mãe sabia que o teu pai tinha sido atleta. Sim, sabia. Então para o meu pai aquilo foi... Pô, mas eu realmente É, não lembro-me- fala, estás a ver? Pronto, andando uns anos para a frente, lembro-me de ver o teu pai com o teu irmão, sempre assim, bem, na dele, caladinho. Sempre ele... Eu pensava que era mesmo só pai, mas depois já percebi que era treinador Não, houve também. uma altura que foi... Então, aqui é que está. O palmarés que o meu pai tinha no Sporting, o Sporting, depois de perceber que nós tínhamos iniciado a atividade do atletismo no Odivelas Futebol Clube, entra em contacto com o meu pai e faz uma proposta ao meu pai, em que os 4 filhos, nesta altura até incluíram o Nelson também, os 5 filhos tinham que fazer algum desporto dentro do Sporting Clube Portugal. Claro que o interesse era meter-nos no atletismo, mas eles não fecharam as portas. Nessa altura nós fomos para o Sporting eu fui para o Sporting com 8 a fazer 9. Eu lembro-me de ter ido aos treinos de captação do futebol e fui para guarda-redes na altura. Eu sou bom a tirar-me para cima de tudo e coisa. Mas só que é aquele jogo de futs, né? A bola está no meio campo, chuta para a frente, chuta para trás. É assim, aqui na baliza não se faz nada, meu. Meia hora, nenhum remate. Mister, se calhar sou mesmo ali no meio campo. Vou para meio campo e começam os defesas a jogar. A bola passa por cima, está na defesa do outro. Eu vou para trás, a bola passa por cima. Era assim, fogo. Ainda agora estava na baliza, ninguém chegava perto. Agora venho para o meio campo onde estava a viração, agora o jogo é nas defesas. Mister, se calhar sou mesmo meio avançado. Vais olhar para mim, mas não podia fazer nada. Eu se era o que eu podia escolher, ser o que eu quisesse. Então pronto, vai lá para avançar. Eu avançado, o jogo já só era do meio campo para trás. E assim, fogo, isto não me está a acontecer. E para mim, não me apanhas aqui outra vez, meu. Que eu já tinha uma imagem do futebol, que era um futebol como sério, uma coisa mais corrida. Claro. E os miúdos bola para a frente. Eu disse, olha, não consigo. Esportes coletivos, aquilo não depende só de mim, estás a ver? E depois eu para me estar a chatear com outras pessoas, disse, não, olha, deixa-me estar lá no preciso ter um atletismo. perfil muito especial para estar num desporto coletivo. Nós que depois, eu não sei, eu sempre estive habituado a um desporto individual, não é? E coletivo na escola, futebol, não sei o quê. Mas eu tinha a história do meu pai que tinha sido capitão no Estrela da Amadora como júnior. As histórias dele, que deixou o futebol porque não aguentava aquele... O ambiente balneário não era para ele, era só chatice, era invejas, era egos, era não sei o quê. Eu também fiquei sempre com aquilo na cabeça e se calhar condicionou-me a não ir para um desporto coletivo. Que eu fiz captações no Estrela, o treinador, chama a tua mãe que tu tens de ficar. E eu, não, eu gosto de atletismo. Eu fui lá acompanhar um amigo, depois fui ao Estoril, estava de férias com a minha tia no Estoril, fui ao Estoril Praia, os teus pais têm de vir cá de manhã, não sei o quê. Não, eu estou de férias com a minha tia, traz a tua tia. A minha tia foi, ela era muito amiga do Hélder Cristóvão, aquele Hélder central do Benfica, que também tinha ligações ao Estoril. E na altura queriam-me pagar o passe para eu ir da Amadora treinar ao Estoril e não sei o que mais. E o Hélder disse, eles não fazem isso a ninguém, o puto deve ser muito bom. E eu preferi ficar no atletismo, porque não era desporto coletivo. Não era aquilo que estava... Às vezes é o que eu digo, o coração às vezes fala mais alto. E, eu também vou dizer, se eu soubesse o que sei hoje, se calhar tinha insistido ali mais meia dúzia de treinos. É verdade, porque... Eu depois insisti já com 30 anos, mas não dava, sabes porquê? Um gajo sem experiência no futebol de camadas jovens ou daquelas distritais, não tinha hipótese. Eu dizer, há 30 anos, jogaste onde? Nunca joguei em lado nenhum. Mas fiz atletismo 400 barreiras. Isto não interessa para nada. Mas um gajo de 400 barreiras tem técnica, tem coordenação, tem velocidade, tem arranque. É engraçado tem como é que coisas... as coisas mudam, não é? Vês como é que as coisas mudam. Hoje em dia vejo muitos jogadores de futebol a fazer preparação com atletas. E a fazer nos treinos exercícios de barreirinhas, coordenação. Não, por acaso a nossa modalidade, eu falo por mim, não sei se consigo encontrar uma coisa tão completa, pelo menos naquilo que no meu grupo se faz ou se fazia naquela altura da alta competição, que eu, por mim, tudo o resto agora é tudo lazer, mas naquela altura os treinos que nós fazíamos, eu não estou a ver assim um desporto, olhando mesmo dentro do desporto nacional. Só o Rocky Balboa nos filmes. E mesmo o Rocky, não sei se o Rocky não chegava ali e não tropeçava um bocadinho.
Na neve. Não, é duro. E eu vou dizer, eu passei mesmo ali, porque houve ali uma altura... Com o Herédio. Sim. Não, eu antes de ir para o Herédio, houve ali uma altura que tive... Não foi para desistir, né? Porque nem passou essa equação pela cabeça, porque eu saí mesmo do país. Sem me importar como é que estava o atletismo, ou deixava de estar... Tinha que mudar um bocadinho a minha vida. É tu olhar e dizes aqui, pá, eu aqui não me safo, vou tentar fazer o que faço aqui e outro sítio para ver se consigo ter uma vida mais digna e mais justa dentro daquilo que depois cada um tem como plano de vida, né? Assim, pá, eu acho que qualquer pessoa que tenha um projeto de vida pessoal com algumas ambições, uma construção de família, isto, ter uma vida, eu não preciso viver acima da média, ter dinheiro ou condições para aquilo que tu projetas mentalmente, epá, por isso é que eu tenho mais que um trabalho, para aquilo que eu projeto. Óbvio, é como não. E é o que eu digo, não é questão de dinheiro, porque se fosse por questões de dinheiro, se calhar nesta altura ainda estava em alguns clubes com essa situação, eu só vos represento, só ver isto e aquilo. E é precisamente o contrário que eu digo aos clubes. Quando alguém agora hoje em dia me faz uma proposta, não queres representar assim, a gente tem isto ou aquilo, eu digo assim, não quero mesmo nada. É 1-2 provas por ano, vocês não me pagam nada, eu não tenho responsabilidade com vocês não têm comigo. Se as coisas se alinharem e eu tiver a disponibilidade dos meus trabalhos para participar, acreditem que eu estou. Como aconteceu este ano, eu tinha dito que o que foi falado entre mim e a pessoa do clube que eu estou a representar, ele disse-me, então olha, só preciso que tu me faças o apuramento e a final de clubes. Olha, até já fiz o meeting de Lisboa, sim. Porque pronto, como com roupas clubes, muito largas, não foi porquê? Porque assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem no atletismo, há 2 tipos de prova no atletismo. Há as provas convencionais, distrital, nacional, e há os meetings. Isto só meia dúzia de pessoas que estão aí em casa é que vão perceber. Até há técnica para meeting. Assim, numa prova normal, eu lanço de uma maneira. No meeting, o lance é uma coisa específica. Imagina que é uma configuração que tu tens o Eco e depois tens o Sport. E depois podes ter o Super Sport. Então o Sport e o Super Sport são para as coisas. E esse meeting de Lisboa teve direito a banho gelado de manhãzinha? Não, desta vez não, porque eu saí diretamente do trabalho para o meeting. Mas foi... eu prometi que não vinha cá falar mal de ninguém, e nem eu vou fazer. Mas podes falar, mas essa história que eu agora meti-me contigo do duche gelado, contaram-me que tu iniciaste essa tradição na família, depois tomaste esse banho gelado, na rua, bates um recorde nacional, depois os teus irmãos começaram a fazer isso antes das provas. Eu quase sempre o fiz, que é... Eu por acaso não tenho mal de acordar, não sou daquelas pessoas que acordam com mau humor, não sei o quê. Eu até sou daqueles que acordou, sai da cama meio de música, estou pronto, seja para o que for. Mas só que o feeling, tu conheces o teu corpo e dizes assim, isto não está a responder, meu. Por exemplo, o pessoal tem aquela coisa do Red Bull. Para alguns que até faz efeito, para outros pode não fazer. Para mim, tipo, o meu banho de água fria era o meu Red Bull. Acordou, aquele banho de água fria, aquele choque térmico, o corpo fica logo atento, fica logo desperto. E depois, às vezes, quando me abordava, o que é que fazes para estar sempre assim tão coisa? Isso aqui não tem nada a saber, é acordar, água fria no corpo, fica aqui com um pedal, não passa nada. Era o meu Red Bull. Isso é porque não foste treinado pelo professor Raposo Borges, que diz que no dia de prova tens de acordar 5 horas antes. E depois há a curiosidade de ele ter sido treinado pelo teu pai, não é? E também há essa curiosidade. É assim, o salto à vara. O salto com vara com o teu pai. O meu pai e o Raposo foram daquelas pessoas que condicionaram logo à partida a minha carreira no salto com vara. Em 90 e tais. Todos tiveram de passar, não é? Sim, tinhas que passar, mas vê como é. Já vou-te explicar como é que eles me tramaram bem. Isto fazendo só aqui um rewindzinho. O Sporting contratou o meu pai com os filhos todos. Pronto, fomos todos para o estado de Alvalade. Chegávamos lá, era o Emanuel, o Sr. Frade, tinha ali um horário e coisa. Não entras na pista antes das X horas. Mas eu às 3 já estava lá, meu.
Quem me visse naquela altura, eu era um relógio suíço do atletismo. Eu treinei às 5, 3h30 já está lá o bicho. E olha, cada vez que eu chegava, o Emanuel olhava assim para mim e disse: foda-se, este puto já está aqui, meu. E o meu pai, a certa altura, apresenta-me. Eu chegava lá, estava sempre a Sara Borges, a filha do Raposo, a fazer salto em altura e coisa. Olha, foi aquela gaja, meu, salta bem, meu. É para aquilo, já com um caixotinho de 40 centímetros, pumba, 2 metros. Eu, fogo. E o bada pequenininho, na altura, era um puto pequeno. Fogo, estes gajos saltam bem. Era a Sara, o Pedro Fonseca e às vezes o André. O André também andava lá e coisa. Pá, olha o meu filho e coisa. E o Raposo, logo das primeiras coisas que me disse: olha, isto é teu pai. Só os gajos estão a dizer assim: o teu pai, isto é um homem, tá, isto é um senhor, pá, isto é um senhor e coisa. Mas olha, prazer e tal. Depois fazia um treino de salto à vara. Era mesmo isso que eu queria falar contigo. Vamos pôr o puto aqui a fazer aqui um salto ao outro, pai, que ele tem que ter noção do atletismo todo. Ele não é especialista de nada aqui. Ele tem que fazer um bocadinho de tudo. Eu, ok, já percebi. Vai lá buscar uma cana de bambu. Bambu? Oh, quando eu lá buscar uma cana de bambu, se for cana de bambu, vais ali à arrecadação e pedes coisa. Olha, o meu treinador, que o meu pai era o meu treinador nessa altura, o meu treinador está a solicitar eu já tentar dar a volta, uma vara para eu saltar. Eles mandaram-te ir buscar uma vara. Sim. Uma cana de bambu. Uma vara ou um bambu? Um bambu, yeah. Bem, lá vou eu, então, olha, escolhe aí, escolhe aí, olha, os bambus eram todos da mesma cor, parecia-me tudo igual. E eu começo a olhar, parecia que quis fazer saltar a vara com uma vassoura. Eu olho para aqui, ei, tem que levar um bambu grosso, meu, isto vai-se partir no ar o teu trabalho. Pá, levei uns 3 ou 4 bambus e coisas, mal cheguei lá, mas trouxeste esse bambu tão coisa, porquê? Tão doce. Então, que é para isto não partir no... Salta aqui com um bambu, aguenta. Que fogo. Vai lá trocar isso, traz lá um assim mais fininho. Caraças, eu, ai mãe, meu Deus, está bom. Lá voltei eu com o bambu. Então, eu olhar para o colchão não é daquele lado. Colchão? Mas tu queres colchão, tu? Lá veio o meu pai com os postos de salto em altura. Metem lá 1,5 m ou 1,20 m para começar. E diz ali, correr, metes aqui na areia, saltas por cima. E eu olhar tipo, pá, apesar de ser 1,5 m, assim, então eu salto. E até arrebei-me na areia? Sim. Está fixe, pronto. Lá fui eu, saltei. Cara, primeiro salto caí, embrulhei-me logo e coisa, ninguém me explicou o que é saltas, rodas e... Lá fui eu, a fasquia, os postos e embrulhei-me todo na areia. Sim, essa área, cozido. Pronto, depois com algum treino, comecei a perceber a técnica, como é que era, como é que não era. Epá, mas só que aquilo, pois é, o salto à vara, né? Como a gente pode ver, os topo andam lá nos 6 metros, não é 1,50 m e se faz um gajo de salto em altura a brincar, não é por aí. Então aquilo ia ser uma coisa que ia sendo progressiva, né? E que a margem de... Por acaso não sabia que tinhas feito salto com a vara. A margem de tu tens ali quando estás a aprender, a margem de progressão é enorme. Porque tu ainda estás a aprender a apresentar a vara para a chamada, coisa, aquelas coisas todas. Pá, então aquilo é, cada vez que eu aprendia alguma coisa era mais 50 centímetros. Eu na areia já andava ali nos 2,60 e tal, tanto que eu olhei para eles assim, pá, vamos lá parar aqui para a gente ver uma coisa. Pá, isto quando começar a ficar sério, eu continuo aqui na areia. O meu pai depois era daqueles gajos que quando não saltas 3 metros nem vale a pena pensar em colchão. Ou seja, 3 metros, então metam lá isso nos 3 metros. Eu quando vejo uma fasquia a 3 metros era assim, vocês querem que eu faça isso na areia? Não, nunca, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pronto, e... Porra, mas havia gajos que saltavam 4 tal, 5 a cair. Não, apenas novos. Isso está fora de questão. Tanto que eu, logo nesse primeiro ano, meti logo uma pausa ali no salto com vara, porque aquilo quando começou a chegar 2,80, havia vezes que naquela coisa de eu me virar e mandar o bambu para não trazer a fasquia, eu mando aquilo, pá, e tu vês lá de cima. Pá, é 7 costas, 7 cóccix, é de cóccix. É o que for, ou não, claro, eles entorcem na areia, não é? Cada rotação como o meu joelho até estalado, até dizer, estes gajos são malucos. E eu às vezes pá, lá porque vocês nasceram no tempo da guerra e fazem as coisas no tempo da guerra, não quer dizer que nós, quando já há colchão, tartan, a gente tenha que usar as técnicas do tempo da guerra.
Mas o meu pai era muito assim, eu acho que hoje em dia percebo um bocadinho que ele deve ser as referências que lhe foram transmitidas ou a maneira como eles aprendem e ensinam e obtêm resultados é quase como uma linha padrão. Se nós conseguimos ter resultados com esta linha, vocês também o conseguem, também o aprendem. É o mais duro, que é para depois, quando meter as coisas mais fáceis, ainda ser mais fácil. Já não sou tão apologista disso. Mas facilita. Se calhar era essa. Facilita. Não, mas eu estou a dizer, a linha de pensamento deles de certeza que era essa, não tem como não ser. O meu pai punha todos os atletas à frente dos filhos. Todos. Eu estou a dizer que eu saía do treino às vezes a chorar. O meu pai dizia-me assim, olha, pega lá a bola, fica aí a lançar no relvado para trás e para a frente e coisa. Quando o meu pai acabava de dar treino aos atletas que o Sporting lhe deu para a mão, às atletas neste caso, ele chegava e ia ter com ele, então agora é a minha vez. Agora também já está a hora de irmos embora em não sei quê, não sei quantos. E eu olhava e disse assim, fogo, eu não acredito que isto está a acontecer, meu. Então o meu pai dá treino a toda a gente e não consegue dar treino a mim. E como nós vivíamos em zonas distintas, o meu pai apanhava o transporte dele para um lado, para Lisboa, e eu apanhava para Odivelas. E muitas das vezes vinha a chorar, mesmo com essa questão do como é que ele consegue ter tempo para toda a gente, treinar toda a gente, e a mim não... Sentia-me ali Mas se calhar ele fazia isso que era mesmo para não haver essa... que ele dá favorecimento aos filhos. E acabou por haver. Então o meu pai disse-me, olha, eu tenho sido, se calhar até injusto, foi o que depois me fez não trocar de treinador, nem ficar com alguma represália com o meu pai, porque eu ouvi as palavras que ele disse. Ele disse, olha, há muitas das vezes que eu estou aqui, não dou treino aos meus filhos e tudo mais, para não haver este tipo de conversa. E agora acho estranho isto ter chegado a este ponto. E eu olhei e disse, ele, de certa maneira, estava a tentar nos proteger a todos. A ele, a proteger-se a ele e a proteger-nos a nós destas coisas que também podíamos ser alvo de ataque. O que é certo é que o meu pai disse, olha, eu não vim aqui para isto. Se vocês não confiam no meu trabalho, não estão a confiar, para não estarem a chamar a atenção, é porque não estão a confiar no meu trabalho, então olha, da maneira que eu entrei, eu saio. Adeus. E pegámos e fomos embora e disse, ainda mais. Se acham que era por causa disto ou daquilo e coisa, eu vou inscrever todos os meus filhos como individuais e eu vou suportar as despesas de todos os meus filhos. Para as pessoas não terem aqui ideias do... Andavam no atletismo por causa de dinheiro, não sei o quê. A época a seguir eu pensava, agora estamos à vontade, a gente arranja um sítio para treinar. Também foi uma época duríssima para mim, porque pronto, naquela altura, né, com a margem, só com o crescimento normal de um ser humano, que por acaso até era este ser humano que está aqui, era inevitável as marcas não aparecerem, meu. Claro, só com o crescimento normal, o teu crescimento normal, a evolução normal, mas pronto, sem falsificar passaporte, sem falsificar passaporte. Só com o crescimento normal, pois é o que eu digo, há pessoas, nós costumamos dizer, têm um dom, têm mais aptidão, seja o que for quiserem chamar, e eu e os meus irmãos tínhamos um bocadinho disso. Que era... Para os lançamentos. Sim, também. Também. Não, no geral, nós éramos bons no geral. Ok. Então como é que foram... Sendo o teu pai dos saltos, não é? Como é que vocês acabam nos lançamentos? Todos menos o João. Isto é assim, o atletismo daquela altura não é o atletismo de hoje em dia. O atletismo, tu sabes, tu presenciaste um campeonato nacional de juvenis na cidade universitária, tu tens o estádio cheio. Era incrível, mas acontecia, tens o estádio cheio. Tu tinhas uma motivação. Tu tinhas uma motivação extra do teu pai. Ouviste? Rocky, aquilo que a gente vê nos filmes do Rocky, acontecia connosco na pista. Tipo, outro, descontrai, coisa. Tu não tenhas medo deles. Havia esta ligação treinador-atleta que até era o meu pai. Só faltava aquela cena do duas chapadas. Um gajo está logo, vai para cima deles e coisa. Não era assim, mas era parecido. E o desporto naquela altura, principalmente o atletismo, que foi e é onde nós estamos inseridos, sim. Era muita concorrência. Por exemplo, para tu veres, a primeira vez que eu vou para a pista, há aqueles triatlos jovens ou triatlos técnicos no Estádio Nacional. Peso, altura e 60 barreiras. Era sempre uma corrida, um lançamento e um salto e uns 1000 metros, qualquer coisa sempre. A praxe era sempre uns 1000 metros. Então a gente era
fiz ali os 60 metros livres, mas acabei ali terceiro, quarto lugar. Pá, eu entrei na pista, lembro-me que era de primeira época eu, pá, levei com o David Ganso, o Raposo, como é que ele se chama, que era o das barreiras? André Raposo? André Raposo, não, André Raposo, o outro que era do Seda também, como é que ele se chamava? Esse já não sei. Já vou dizer o nome dele, já vai me aparecer na cabeça. Então isto era assim, eu primeiro ano, um puto pequenininho, cara de bebê e coisa, André Raposo, bué da barba, pelo na perna, uns gênios assim, a olhar tipo fogo, estão-me a meter um caniano contra este galgo aqui, já todo preparado, para eu parecer mesmo um cyborg, assim, que é isto, meu? Também não é assim. É, mas um ano nessas idades faz uma diferença. Um gajo mete-se nos tacos de partida e eu arranco aquilo, tic. O gajo tem pá! O gajo tem sempre o chão a tremer e diz, nega, o que é que se está a passar aqui? Pá, lá foi, e eu, já está, este ano sofro, para o próximo coisa, aparece-me o Gonçalo Arruda, o tal Gonçalo Arruda do Cedo. Segundo ano, eu olho assim, mas tu também eras primário? E eu, fogo! Está bom. Pá, nisto, eu tinha conhecido o Nelson, que começou também o atletismo lá no Odivelas. Ainda fizemos algumas provas de estrada juntos. Andámos ali a dividir também primeiros lugares e tudo. E nisto, quando eu chego à pista também, nestes triatlos técnicos e coisas, há um que mete salto em altura e tudo. E eu assim, foda, eu a saltar a tesoura não há pai para mim. Eu chego lá, pá, quando chego, estou contente, bué da confiante. Não, isto tem nada que saber, Luís. Bora, 1,20m, 1,30m, coisa é tudo nosso. Chega 1 metro ali, 1,25m e coisa, já estou eu ali, oi! Já ali no bamboléu com a coisa. Ainda nem o Nelson começou, só para tu veres o pedal. Ainda nem o Nelson começou a saltar. Eu conheço, pá, mas aquele gajo quer perder, ou quê? Como está ali... Está a dar para bom? Está a dar para bom? Pá, a maior parte, para tu ver, a maior parte das nossas provas, tirando o David Ganso, que ia lá... Se o David não estivesse na prova, para tu veres, se o David Ganso não estivesse na prova, a prova acabou para nós e está a começar para o Nelson. Yeah. Então o Nelson tinha sempre tipo 3 minutos entre cada salto. Eu olhava assim, porra, esse puto também já me está a fatigar, meu, como é que o gajo chega aqui? 1,40. Tu viste tipo 1,40, passa assim. De costas, assim, olha eu de costas, como é que eu vou fazer isso? Eu olhei e disse assim, agarrei-me o bloco de notas, salto e altura, riscar, não tem como. Eu olhava, pá, aquela técnica toda, dobrar e coisa, não tem, esquece, salto em altura, não dá para nós, não dá, já está ocupado, vamos esquecer isso. Bora, vamos passar a outra. 60 metros, tu começas a ver aqueles gajos todos, Andrés Raposo, Gonçalves Arrudas, e houve com cada um, que eu olhava e dizia assim, Júlio, estou a dar o meu máximo, meu. O máximo é tipo meio segundo abaixo do deles. Então foi por... Foi quase por exclusão de partes, está a ver? Olhar e disse, também não vai dar. E nisto, começámos ali, salto e comprimento. Ainda foram 4,50 e já, 4,50. Aparece o Nelson 5, tá. Ali já lá saltava mais que eu. 5,15. Uma mulher salta mais que eu. Riscou, fora, não tem como. Nestas coisas todas, há uma exibição de beisebol, agora lembrei-me porque eu vi aqui, está ali, vi aqui a tua, com licença, está aqui ó, houve uma exibição de beisebol no estádio José Alvalade. E o meu pai pega, convida a minha irmã, eu era um bocadinho a ovelha negra da família. O meu pai era sempre assim, tu tens tempo, não sei o que é que ele queria me dizer. Hoje em dia já percebo melhor, mas o meu pai via-me jogar beisebol na rua. E eu ficava assim, como é que ele sabe que eu jogo ali? A gente vai buscar uma tábua, uma bola de ténis, às vezes não há bola, uns trapinhos, umas roupas e coisas, ficávamos ali a bater um bocadinho de beisebol e tal. E esse fogo, o gajo vem mesmo quando ele vem aqui aos fins de semana, vem-nos a jogar, vai levar a minha irmã que não tem ligação nenhuma ao beisebol e não me leva a mim. E lá vai a minha irmã com o meu pai, está de Alvalade e tal e tal. Depois voltam e trouxeram uma bola. Coisa e tal, não foste ver e tal, mas olha, só pelo menos trouxemos-te uma bola. E o meu pai vira-se para mim, nós vivíamos, imagina, isto é uma praceta de prédios, como eu estava a dizer, nós vivíamos neste lado, isto era uma praceta mesmo aberta no meio e tinha prédios todos à volta. Isto era tudo prédios à volta, e tinha entradas e saídas nos cantos, através da arcada e não sei o quê. O cara vira-se para mim, gostava de te ver a lançar isto.
Eu assim, olha isto. Só assim, olha isto, nem sabe que um gajo anda aqui a pedrada aos gatos e aos cães, meu. Eu olhava assim, pá, não me faças isso. Tá lá, pá, também não custa nada. Eu olhar assim para os pregos à frente, era assim, com a sorte que eu tenho, a bola vai bater aí num sítio qualquer, ressalta, parte já uma janela, já estou em problemas. Dá lá, pá, faz lá um teste e coisa. É pá, pai, deixa estar, não quero, meu. Não. Eu já estava a imaginar um cenário, o pior cenário possível. Isto vai bater na mesa, vem um velho a passar, pronto, acertou, já estou em problemas. Dá lá, coisa, estás com medo do quê? Não sei o quê. Oh, pensar para mim, ei, ainda por cima já me está a meter em um braço, estou com medo do quê? Pá, dá cá isso então. O que é que és que eu faço? Pá, vens a correr e depois lanças isso o mais longe possível. Pá, foi para aí o quê? Como se fosse 1 ou 2 cruzados. Agarrei a bola, lanço aquilo e vejo a bola no ar. Eu assim, já sabia. Quando a bola ia no ar, eu já me estava a encolher todo. Já sabia. Chega ali, pum, no vidro do prédio. Do outro lado da praceta, partiu logo o vidro. Eu já quase a chorar, tipo, eu já me agarrar todo, tipo, eu já sabia, meu, eu já sabia. E o meu pai vai dar contente. Pô, meu, acabei de partir um vidro. Preocupes com o vidro, pá, eu vou já lá, a gente paga já isso, meu. Tu nem estás a ver a felicidade que me deste. Eu assim, ai, o meu pai está todo feliz que eu parti um vidro. Isto deve ser uma cena nova para mim. Depois percebi que havia essa modalidade no atletismo. Pá, tu ter aqui uma visão, tu no lançamento da bola, eras qualquer coisa. Pá, vamos lá ao lançamento da bola. Pá, a primeira prova fiz 42 metros, uma cena assim, já assim uma marca vistosa e acabei por ganhar aquela prova. E eu, encontrei no meu bloco de notas, afinal estou a ver aqui uma rampa. Vocês tramaram porque a bola acaba e começa a mudar. E pá, e não foi preciso esperar muito para me tramarem. Lá está outra vez o Luís, estava depois no segundo ano. No segundo ano de infantil, ou de iniciado. Passas iniciado já dá. Depois passo. Não. Eu ainda apanhei 3 anos de bola. Isto foi na segunda época, depois passei para a primeira época onde ainda havia lançamento da bola. Mas apanhei quem? Os gajos de segunda. Pá, e não é que o David Ganso também era bom nesta porcaria, meu. Mas não apanhaste o Ali o Candé, nem o Inusa Candé, que aí o teu irmão apanhava. Já foi o meu irmão, está a ver? No Estádio Nacional, nós a lançarmos quase 80 metros. Nós a lançar 30 e poucos metros, vai o gajo, pum, passa metade do estádio, os gajos com a fita, só ia até metade, tiveram de ir à parte de baixo buscar outra, meu. É pá, mas havia também um gajo do Seda, bué da alto, como é que ele se chamava? Esses gajos eram do Seda, ali os Candés. Mas antes desse havia aí um gajo bué da alto, meu, eu vou-me lembrar do nome dele. Pá, só a vantagem dele ter tipo mais de meio metro que eu, ele se lançasse da mesma maneira que eu, ganhava-me sempre por 2 ou 3 metros. Mas só que por acaso era uma coisa que, ao contrário das outras disciplinas, a própria disciplina parecia que não puxava por mim, estás a ver? Pá, olha, vamos tentar ser melhores no salto em comprimento. Olhava e disse, não é uma coisa que me puxe. Por exemplo, já o salto à vara ainda me puxou, era uma coisa que eu gostava de fazer e acabei ainda por fazer mais umas quantas provas e já depois, já no universitário, continuei a fazer alguns treinos com o Raposo. Ainda deu para fazer 3,50 e tal, se não estou em erro. Que era aquelas provas que depois na Joma dava jeito a alguém saber saltar à vara. E eu era um dos que, até aparecer o Ricardo Ventura, eu era um dos que fazia a vara só para pontuar. Para pontuar, como fiz muitas outras, estafetas e coisas do género. Porque nos clubes mais pequenos, e às vezes até para não dizer só os clubes, Seleção de Lisboa, nos Olímpicos Jovens e no Interassociações, fomos fazer uma das estafetas mais estranhas que eu já fiz na minha vida. Primeiro percurso, Nelson Nebra, que era o mais rápido que nós tínhamos ali, que era dos saltos. Segundo percurso, Hélio Fumo, porque o Hélio tinha umas retas finais, aquela ponta final, o Hélio também era bom. Pá, o Hélio tem umas pontas finais, com 80 metros ele aguenta-se. Depois era o Henrique, que era do... Já não me lembro. Depois eles olharam, pá, e coisa, ali o Dart também precisa de coisa, e ele faz vara e coisa, e eu disse, eu arrancava, até o Dart tem caracola quando a coisa. Pá, ainda me lembro, os gajos do lado da Associação do Porto e coisa, quanto é que tens aos 60, tu? Eu aos 60? 7-1. Pois é, bebê, pois é.
Olha, eu meti, eu assustei toda a gente no Olímpicos, eles andavam ali uns aos outros. Ei, o gajo de Lisboa tem 7,60 e eu só naquela... Não havia maneira de comprovar, não é? Nada, nem telemóvel, os gajos iam ao telemóvel, começavam-se logo a arriscar, nem marca tem, está aí a falar o quê? Eu meti logo uma pressão nas outras equipas, que aquilo foi... Para fazer aquela coisa, 80 metros, 4x80, dou o tiro, o Nelson começa-se logo a destacar. E eu fiz eu disseram assim, Paulo, como tu tens mais peso e coisa, fazes a curva. Não precisas acelerar muito, mas é manter. E eu, posso fazer a curva, bora, qualquer percurso para mim dá. E eu vejo, o Nelson está a sair da curva e coisa à frente, passa o Hélio à frente. Eu disse, já perderam todos, estão a ver, né, Lisboa, sem para dar pressão, porque eu já sabia que quando chegasse o meu percurso aquilo ia superar. Já foram, não tem hipótese nenhuma. O Hélio consegue manter aquela distância. Houve ali um gajo do Porto, que era mesmo velocista, chegou um bocadinho mais perto, mas deu para manter aquela distância. Os gajos dão muito testemunho, eu saio no sprint e coisa. Grande pressão, meu. Eu não sei se ali foi, como é a curva, não sei se é a viragem do vento, estás a ver? Que o vento ali devia estar a favor. Eu começo a sentir aquela pressão, quando vocês começam a ouvir a passar mesmo, parecia um cavalo atrás de mim. Eu sei, eles estão cada vez mais perto. Já ouviram? Até parece que estás a correr em câmara lenta. E os gajos ali, eu senti aquela pressão cada vez mais perto. E nós temos as marcações, né? E eu lembro-me de coisas, de adiantar. Disse, não, eu vou passar no mesmo lugar que me passaram a mim. Não posso perder lugares. Eu devia estar para aí 1,5 metro da marca. E digo, sai! Foi assim, das cenas mais épicas dos Olímpicos. Toda a gente falava daquilo. Eu vou correr, eu vejo o Henrique sai, maluco, saiu num sprint. Que é assim, logo hoje é que este gajo tinha que estar mesmo bom. Se mesmo, eu, que andazar. E eu logo, calma aí. O gajo fez aquela parte da aceleração, né? O corpo para baixo, quando o gajo olha para trás, desacelera. Aquilo quase que o gajo teve que correr um bocadinho para trás. Aí eu começo a olhar para o chão e está lá aquele fiscal de linha com o pessoal. Para já nós no atletismo é que inventámos o VAR. Fique já aqui bem assente. Que a linha do testemunho é ali. E o gajo está assim com a bandeira, mesmo de olho nos pés de toda a gente, assim, aquela pressão, tu estás a vir, o gajo está a vir. Branco, logo a bandeira. Ou dá-te o branco ou dá-te o vermelho. Aquilo era o nosso VAR da altura. E eu começo a sentir a pressão do júri, assim da curva, e vejo um gajo mesmo já cerradíssimo, está a ver? Olhar para os atletas, para a linha. E eu, está mesmo ali o fiscal de linha, meu. E eu começo a ver, isto está a apertar, isto não vai dar. Se não vai dar, tem que dar. E por acaso aquela pista, isto foi em Aveiro, se não estou em erro, já foi em Aveiro. E a pista de Aveiro é parecida à da cidade universitária. Tu sais da curva, tens uma caixa de areia do comprimento. Sim. E eu saio da curva, eu olho, uma caixa de areia, já. Vejo o Henrique começa a travar e disse, queres ver? Eu sempre ali de olho na linha, faço a chamada no lado de cá, estás a ver? Dou-lhe coisa, só fiz assim, meto o pé no tatame, mandei-me para o lado. Cambalhota para dentro da sala. Bué da poeira no ar, aquilo se fosse uma corrida automóvel, aquilo era um despiste. Bué da fumo, e o que é que se passa ali no meio? E saiu da área, tipo, estou bem, olha, bora. Ficamos em quarto lugar nessa sexta-feira. Não, foi mesmo milimétrico. Dei-lhe aquilo, fiz tipo, se aquilo fosse um triplo salto, eu tinha feito a chamada, um opzinho e mandei-me para lá. Quando acaba a prova, eu era contente de ir a correr, ter com ele, tipo, olha, não fomos desclassificados, e cara, toda a gente a olhar para mim. 7-1, né? Disse, tínhamos que equilibrar as coisas de alguma maneira. Olha, aquilo foi das cenas mais... Tanto que até havia um vídeo disso na altura, quando... o que havia muito... Nós ainda não estávamos na era digital.